Podemos esquecer. E está aberto o chat também. O nosso exercício diz assim: Jéssica está do espelho 1,4 metros. E a Hair Design, coitado que não tem nome, né? Está de Jéssica 0,6 metros, 60 centímetros mais distante ainda do espelho do que Jéssica, ok? Então tá aqui. A pergunta é a distância entre Jéssica e a imagem da Hair Design. Se a Hair Design está a 2 metros do espelho, lá dentro, a 2 metros do espelho, estará o que nós chamamos de Hair Design linha, a imagem da Hair Design, a 2 metros. Perfeito? Então, 2 metros aqui, 2 metros lá, ficou bem fora de escala, né? Vou chegar a Hair Design bem para frente aqui. Então, a distância entre a imagem da Hair Design e a própria Jéssica será de 2 metros mais 1,4 metros, um total de 3,4 metros, padrinho. Essa é a nossa resposta. Perfeito? 3,4 metros, a distância. Aí, 3,4 metros em centímetro também é chamado de 340 centímetros. Letra D na bagaça. Gabarito confirma para você uma aplicação, ok? Do nosso espelho. Outra questão comum, já expliquei, que todo mundo tem que saber, né? Um pequeno boneco está diante de um espelho plano, quais são as características? Tá vendo lá? As características da imagem conjugada por esse espelho plano. Estou travando aqui porque eu estou admitindo uma galera aqui, tá bom? Que está chegando na nossa aula aí. Aí, bonecão na frente do nosso espelho, a gente já sabe, né, que esse nosso espelho é plano e por isso as características das imagens serão sempre virtual, direita e de mesmo tamanho, perfeito? Virtual, direita e de mesmo tamanho, marca lá para nós, segundo o gabarito ali, letra C. Confirma no bonito ali, ó, letra C, confirmado na bagaça. Lembrando, você que está chegando por agora, não pegou as primeiras considerações iniciais, esse material já está lá no Zap, tá? Como arquivo do Word. O outro material, o PDF, é um resumo. Gostaria que você pegasse dele só a parte teórica. Tem umas questões que eu não consegui tirar, só a parte teórica, ok? Número 6. Ô, Simon, Pode falar. aqui, e a aula aqui tá sendo gravada, aí você vai botar ela onde? Canal do YouTube Simon Silveira Andrade. Ah, tá. Ok? Valeu. Lá no Beleza. canalzinho, depois você pega lá, assiste tudo, tá bom? Aham, que a última não vai dar pra assistir, não. Eu sei. Obrigado, tá? Falou. Número 6. O ângulo entre dois espelhos é de 20 graus. Essa é uma questão que eu preciso falar para você. Porque ela é uma aplicação de uma aplicação. 20 graus. Um objeto de dimensões desprezíveis é colocado em uma posição tal que obterá várias imagens formadas pelo conjunto de espelhos. Então vamos botar um objeto aqui. Pronto. Ok? Está lá o nosso objeto. Das imagens observadas, assinale quantas serão enantiomorfas. Oh, que sacanagem. Quantas serão enantiomorfas? Bonito. O que é enantiomorfa? Lateralidade trocada. Aí você falou, Simon, mas o espelho plano sempre forma imagem com lateralidade trocada. Ele sempre forma, mas nós temos um problema. Quando nós temos um arranjo de espelhos planos, como está acontecendo aqui, espelhos associados, separados por um determinado ângulo, existe dessa conjugação um número de imagens para cada objeto colocado aqui, pelo amor de Deus, hein? Para cada objeto, ok? Definido através da equação n 360 sobre alfa, ou θ, depende do que você quiser chamar esse ângulo aqui, menos 1.
Então é evidente que se você pegar dois espelhos planos e angular, e nesse caso 20 graus, você teria um número de imagens que é 360 dividido por 20 menos 1. Cortando aqui, nós temos 36 sobre 2, que vai dar 18, menos 1. Então, 17 imagens. É claro que é comum você ir lá e marcar 17, né? Óbvio. Ah, são 17 imagens. Porém, a física mostra que, quando o espelho está angulado, acontece um fenômeno que é a imagem da imagem. É tipo quando a gente está assim, ó. Olha que barato. Tá vendo esse espelho aqui, da esquerda? Ele forma uma imagem desse nosso objeto. Vamos desenhar? Aqui, ó. Agora, olha que legal. Esse espelho aqui da frente tá vendo o objeto, tá vendo o espelho e tá vendo a imagem. Então, não sei se você concorda, mas esse boneco vermelhinho aqui, ele agora, ele é uma imagem, né? Uma imagem desse espelho primeiro aqui, só que ele também pode ser um objeto para aquele segundo espelho. Significa então que a minha imagem, que é virtual e você sabe, bonitinha, passa a ser um objeto para aquele outro espelho. E aí, olha que legal, essa imagem aqui, está com a lateralidade trocada. Quando esse cara conjugar a imagem da imagem, lateralidade trocada vai ficar destrocada. Então, num conjunto de imagens que você tem aqui, 17, vai estar aqui, ó, um monte de rostinho espalhado, você sempre vai ter trocado, não trocado, trocado, não trocado, trocado, não trocado, trocado, não trocado. Sempre assim. Simon, mas o que eu faço quando for ímpar? Sempre uma a mais enantiomorfa. Tipo assim, ó. Tá aqui o bonitão, né? E aí eu tenho 3 imagens. 1, 2 e 3. A 1, enantiomorfa. 3, enantiomorfa. E a 2, não enantiomorfa. Por quê? Porque tem que sempre garantir o conceito de se essa aqui é trocada, a daqui é trocado do trocado, destrocado. E a daqui é o trocado dela. Tanto faz eu olhar no sentido indo ou no sentido voltando, eu sempre tenho lateralidade trocada, não trocada, trocada, não trocada, trocada, não trocada. Então, quando se tem ímpar, eu vou pedir para você separar uma, separa uma. O que sobrou? 2 imagens. Divide por 2, porque uma é trocada e a outra não é. Pega o número de trocadas que tem e soma com essa. Então vamos lá. Tem 17 aqui, eu vou pedir que você separe uma, porque essa já é enantiomorfa. Sobra quanto? 16. Dessas 16 nós temos trocado, não trocado, trocado, não trocado, trocado, não trocado, trocado, não trocado. Ou seja, a metade é enantiomorfa. E a metade, 16, dá quanto? 8. Porém, mais aquela uma que tem lateralidade trocada, nós temos um total de 9. 9 imagens com lateralidade trocada. Quando esse número total n for par, você está suave. É só dividir por 2 e correr para o abraço. Quando ele for ímpar, eu vou pedir para você, tira uma fora, divide por 2, pega o resultado e soma 1, ok? Soma mais 1 para você encontrar o número de imagens enantiomorfas. Fala, Gabriel. As outras 8 vão ser normais? Exato. As Não outras 8 invertidas. são virtuais, tá, Gabriel? São direitas, mas a lateralidade não é trocada. Aonde você consegue visualizar isso? Principalmente se você tem brinco, né? Você usa brinco, ou tem alguma pinta, alguma expressão que você consiga dividir a face do seu rosto. Em casa, num guarda-roupa que a porta fecha e ele tem 2 espelhos, que a porta fecha no seu rosto e ele tem 2 espelhos. Você vai forçando os espelhos bem no seu rosto assim, você vai ver um monte de você lá dentro, ok? Aí se você marcar o seu rosto, um lado dele com algum sinal, alguma coisa,
né? Eu tenho uma pinta aqui, né? Ou você pega um brinco, alguma coisa, você vai conseguir ver trocado, não trocado, trocado, não trocado, trocado, não trocado, até o final, ok? Então, esse é um macete para você descobrir sobre as figuras enantiomorfas através da equação. Agora, não posso deixar de falar, ok? O que eu não posso deixar de falar? Essa equação é para cada objeto. Então, esse abobado aqui tem 17 imagens dele. Se eu botar mais um abobado, tem outras 17. Eu fico com um total de 34 imagens, porque é para cada abobado que eu colocar na frente dos espelhos angulados, tá? Chamamos isso de associação de espelho plano. Perfeito? Ah lá, letra B, 9 imagens, conforme nós vimos. Olha o 17, perigando lá na letra D de Deus. Nossa, não lembro a fórmula, vou chutar. Ah, é D. O 17, não lembro o que fazer com a ideia do enantiomorfa, porque eu decorei que sempre é enantiomorfa. Aí você fica, né, perdidão lá. Show de bola? Número 7, finalizando esse conceito, campo visual. O gráfico mostra um observador estático disposto exatamente na interseção das linhas DF, ok? Ao lado de um anteparo Dzão Fzinho, tá? Eu li DF, mas tem maiúsculo e minúsculo. Ao lado de um anteparo opaco P. O que é um anteparo opaco? Não permite a passagem de luz. Então, esse observador O não consegue ver os pontos 1, 2, 3 e 4, a não ser que ele olhe para o espelho que está aí do lado. Show? Olhando para o espelho, o observador pode ver apenas quais algarismos? Quais algarismos ele pode ver? Lembrando que... Perdão, pode falar aí. Os algarismos 1 e 2. 1 e 2? Eu Sim. acho que está ruim dele ver o 1. Eu acho que está ruim dele ver o 1. Acho. Só que você vai ser convidado depois, claro, com o seu material, com mais calma, né? Abrindo o seu material aí em algum lugar, passando uma régua sobre ele, a descobrir o campo visual de um espelho plano, que será basicamente assim, né? Dado um determinado espelho e um determinado objeto aqui, ou observador, eu sei que o campo visual dele é aquela linha que compreende, que tangencia os dois lados do espelho. Deu uma instabilidade aqui. Mas creio que voltou agora. Voltou agora. Show de bola. Né? O que é o campo visual? A linha que tangencia 757, a galera já está na internet já. É a linha que tangencia os dois lados do espelho. Então você vai traçar, estou sem régua aqui, tá? Você vai traçar uma linha reta num lado do espelho, e aí, pelo amor de Deus, né? Com o mesmo ângulo, ele tem que refletir, lá do lado de lá, e você vai pegar com outra corzinha aí, e traçar do outro lado. E, pelo amor de Deus, também com o mesmo ângulo, né? Ele tem que refletir. É isso que vai acontecer. Aonde está o campo visual do nosso querido observador? Compreendido entre esses dois raios. Que você vai ter que traçar aí, né? Numa quina do espelho, você fala assim, nossa, Simon, mas o espelho está muito para baixo, né? Eu não vou conseguir traçar ele na quina de baixo, não, né? Não dá para traçar aí na quina de baixo, porque o observador está bem rente com o espelho, o raio vai bater e vai voltar. Então você vai subindo o raio, você vai subindo ele, né? Porque se não tem campo visual em todo o espelho, você vai subindo esse raio azul aqui, até você conseguir bater ele do lado de lá, lá em cima. Entre os dois está compreendido o campo visual. Eu vou voltar para a figura para você enxergar aqui mais ou menos, né, porque é difícil mostrar. Perceba, vou fazendo podrão aqui, tá? Observe o mouse. Esse raio vindo reto aqui, ó, bem tangenciando aqui,
ele vai dar uma refletida bem cá em cima. Olha lá, Luiz, eu creio que ele não passa pelo 1. O 1 e o 4 vai ficar do lado de fora. E se eu abrir ele mais aqui embaixo, aqui, ó, Sai, mano. tangenciando aqui, ele quina, dá para ele quinar aqui, ó, bem na quina aqui, o 3, e se ele pega o 3, ele pega um bocadinho do 2 também lá em cima. Fala para mim, Luiz. Eu tinha falado que a tela não estava aparecendo para mim, mas agora ela está aparecendo. É por causa da internet, mas já voltou. Ah, demorou. Então, meus lindos, eu acredito aqui que ele não pega o 1 e o 4. Né? Se fosse para eu traçar aqui no olhômetro, eu deixaria o 1 fora. O 5 está muito perto do obstáculo opaco, ó. Não vejo que tem como, né, ele quinar aqui e passar. Ele deveria fazer uma curva aqui, para passar pelo 5. Então, para mim, o raio estaria compreendido aqui nesse ponto, abaixo de 1, e bem aqui nesse ponto aqui, ó, abaixo de 2, mas está pegando rente no 2. Eu ficaria com 2 e 3. Você concorda ou discorda? O 5 para mim está claro que ele não vê, o 4 também está claro que ele não vê. Ficaria alguma coisa entre 1, 2 e 3, né? Mas traçando aqui no meu imaginário, eu não vejo uma forma do 1 entrar. Porque se eu mando ele inclinadão aqui, ó, o máximo que ele inclina é aqui, abaixo de 1. Se eu mando ele rente aqui embaixo, aí que ele não pega no 1 mesmo. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Sim. Eu ficaria com 2 e 3 no campo visual desse observador. Resposta D. Se não for, paciência, viu? Gabarito D confirmado para a gente. Resposta 2 e 3, ok? Do que nós chamamos de campo visual. Aí a gente dá um salto quântico aí para os espelhos esféricos. Vamos lá que tem uma galera no chat aí. Para fazer o eixo de simetria entre os ângulos de incidência e reflexão, eu sempre olho o eixo horizontal, sempre. Ok? No caso, esse horizontal aqui, né, que você está falando, a gente chama de normal. Né? Onde o raio traçar, você parte a normal, que faz 90 graus com um plano aonde o raio está tocando, tá bom? Sempre assim, 90 graus. Tá bom, meu querido? É assim que vai funcionar. Amados, espelhos esféricos. Caraca, falou de espelho esférico, é rima e rimeta rima quando não faz vidima, aquela parada toda, né? Espelhos esféricos provêm de calotas esféricas, nós temos 2, o espelho com o lado de dentro, refletivo ou reflexivo, né? O espelho côncavo, e o espelho com o lado de fora, reflexivo, o espelho convexo. Todo espelho tem para nós 3 elementos básicos, né? Além do eixo principal, que é esse eixo que a gente desenha aqui, que corta o espelho, proveniente de calotas esféricas. Se eu fechar esse espelho, né, fechar a circunferência, nós temos um centro. E na metade do caminho, um foco. E aqui, aonde o eixo principal beija o espelho, o vértice. Então é claro que no espelho convexo nós também temos, para o lado de dentro do espelho, um focozinho e um centro, chamado centro de curvatura ou raio de curvatura. Perfeito? Isso, perpendicular ao espelho. Ok, Luiz. Tá aqui os nossos elementos básicos, ok? Aqui tem um elemento muito importante para nós, mediante ao nosso espelho côncavo, né, e também o convexo, que é o foco, né? Lembra lá, por favor, que todo raio que chega paralelo ao eixo principal, ele reflete sobre o foco, porque o espelho côncavo é um espelho convergente, ele focaliza os raios, enquanto aqui, todo raio que chega paralelo ao eixo principal, ele diverge na direção do foco. Olha lá que bonito. Ele
reflete lá para cima, né? Ele é divergente, ele abre os raios, porém, sempre na direção do foco, ok? Se você pegar e colocar um objeto aqui e traçar um segundo raio principal, que é aquele no vértice, todo raio que toca o vértice reflete com reflexão regular. Ah, é? O vértice se comporta como um pequeno espelho plano? Claro que sim. E aí você vai perceber, então, que o raio vermelho tocou o objeto, o espelho, e refletiu para cima. O raio azul tocou o objeto, o espelho, e refletiu para baixo. Esses raios não se encontram aqui, mas quando eu prolongo os raios refletidos, eles se encontram dentro do espelho. E toda vez que dois raios se encontram dentro do espelho, isso é a magia da formação de um tipo de imagem. Você lembra como é que é o nome dessa imagem que é formada por prolongamento de raios? Como é que é o nome dessa imagem? Eu não lembro não, velho. Começa Virtual? com V. Virtual, muito bem. Então a nossa imagem é O vidime? virtual e isso, direita e menor. É o famoso vidime, né, do macete que a gente decora. Observação muito importante para o espelho convexo é sempre. É um caso único. É mesmo, Simon? É mesmo. Caso único, ok? Espelho convexo, sempre virtual direito e menor. Eu posso pegar esse cara e chegar ele para perto, chegar ele para longe, ele nunca vai formar uma imagem diferente daquilo. Agora, esse padrinho aqui já forma. Inclusive aqui mesmo, né? Que se eu pegar o nosso raio aqui, mandar ali no vértice e ele retornar aqui, ó, eu já percebo aqui de cara que a luz vermelho e o raio azul, né? Tudo luz, né? Mas eu tô chamando de raio vermelho e raio azul. Raio vermelho e raio azul se encontram de forma direta fora do espelho. E por isso formam uma imagem invertida pela primeira vez. E esse raio encontrado de forma direta aqui fora, claro, você vai enxergar o reflexo no espelho. Sempre gosto de lembrar isso, né? Mas por que essa imagem está pendurada aqui do lado de fora? Para lembrar para você que estando ela do lado de fora, deixa eu admitir uma galera aqui, ela pode ser projetada. Por isso ela é chamada de real. Além de real, ela é invertida. E além disso, ela é menor. Só que a física descobriu que ela só é real, invertida e menor porque o objeto está aqui, antes do centro de curvatura. Porque se eu pegasse esse objeto e carregasse ele ao longo desse eixo principal, outras imagens eram formadas. E aí do nosso macete, né, antes do centro, em cima do centro, entre o centro e o foco, em cima do foco e entre o foco e o vértice, nós temos rime, rimeta, a rima quando não faz vidima. Lembra disso? Então, imagem 1, 2, 3, 4 e 5 será real invertida aí menor. Comecei bem aqui, ó, rime, okay? Que foi a primeira característica que a gente desenhou. Depois, rimeta, o que é meta? Real invertida e de mesmo tamanho. Se eu botar aqui na posição 3, qualquer lugar entre o centro e o foco, rima, real invertida e maior. Na posição 4, em cima do foco, não faz imagem. A imagem é chamada de imprópria. Por quê? Porque os raios refletidos vão ficar paralelos e por isso só se encontram no infinito. E em 5, vidima. Vidima, ok? Então, virtual, direita e maior. Rime, rimeta, a rima, quando não faz, vidima. São as 5 características de imagem que obedecem não só o método geométrico, mas também o método matemático, analítico, ok? Real, Luiz está perguntando aqui para a gente, primeira vez que ele está vendo essa matéria, real, porque ela é formada duas coisas, né? Primeiro, pelo encontro dos próprios raios refletidos, diferente daqui, né? O raio tocou, refletiu para cima, tocou, refletiu para baixo. Esses raios principais, né? Tá lá no nosso resumo, tá, Luiz? Vamos comer aquele resumo lá.
A gente tem que decorar esses raios, não tem muita coisa. Note, um raio sobe, um raio desce, eles não se encontram aqui fora, mas a projeção deles forma uma imagem dentro do espelho. Agora, do lado de cá, eu tenho paralelo passa no foco, raio no vértice volta, né, com reflexão regular, decoreba, tá bom? Pois tem que abrir esse resumo lá para vocês darem uma flagrada lá em como que funciona. O que está acontecendo aqui? Encontro direto dos raios refletidos. Quando os raios refletidos se encontram de forma direta, nós temos uma imagem real. Além disso, olha que diferente. A imagem aqui é formada dentro do espelho. É claro que essa imagem aqui também vai ser vista dentro do espelho, né? Você vai pegar o espelho, olhar aqui na sua frente, vai estar lá, ó, você de cabeça para baixo e menor. Você consegue fazer isso em casa com uma colher. Ou com aquele espelhinho de maquiagem também que as meninas usam, né? O côncavo de maquiagem, também dá para usar, né? Também dá para fazer dessa forma. Nossa, daqui a pouco eu vou precisar de uma água, velho. Dessa forma também. E aí o que, que acontece? Você vai chegando o seu rosto assim para longe, né? Você vai ver em algum momento o seu rosto de cabeça para baixo e menor ali no espelho. Mas o que, que significa essa imagem sendo formada de forma direta pelos raios e aqui do lado de fora? É que se eu colocar um anteparo aqui, um pano, alguma coisa, eu consigo projetar a imagem nesse pano. Esse espelho ele é um projetor em todas as imagens reais. Real invertido e menor, real invertido de mesmo tamanho, real invertido e maior. Esses pontos aqui foram descobertos experimentalmente, Marlon, por Gauss, que disse, se você pegar um objeto e colocar ele em qualquer lugar antes do centro de curvatura, a imagem sempre será real invertida e menor. Se você pegar esse objeto aqui e colocar em cima do centro de curvatura, a imagem vai ser real invertida de mesmo tamanho. Se você pegar esse objeto e chegar ele aqui, colocar ele entre o centro e o foco do espelho, real invertido e maior. Quando eu coloco o objeto em cima do foco, a imagem some. Quando eu coloco o objeto entre o foco e o vértice, ela vira virtual direita e maior, que é justamente a imagem que as meninas usam para se maquiar, ok? Quando você pega e coloca o seu rosto próximo daquele espelho côncavo, né? Você está com o seu rosto entre o foco e o espelho. E aí qual a imagem que você vê lá dentro? Virtual, direita e maior. Agora pega esse espelho se você tiver ou uma concha muito polida, cola o rosto aqui, você vai ver você grandão e vai afastando. Você vai ver que vai chegar um momento que você vai sumir. O momento que você sumir é o momento que você vai estar em cima do foco. Se você continuar afastando, você vai virar de cabeça para baixo e grande. Continuar afastando, você vai ficar diminuindo de cabeça para baixo. Essa é a ideia, ok? Que vai acontecer aqui. E esse método geométrico, cola no resumo, é possível também ser explicado através do método matemático, com duas equações, ok? Primeiro, 1 sobre fedido, ok? 1 sobre foco do espelho, 1 sobre DI, 1 sobre DO. O que é DI e DO? Distância da imagem até o espelho, distância do objeto até o espelho. Perfeito? Então, se você sabe o foco do espelho em centímetros ou metros, e se você sabe aonde o objeto está, é possível calcular aonde a imagem vai estar. Olha que doideira, é possível. Então, qual é o foco? Aonde está o objeto? Aonde a imagem vai estar. E mais ainda, é possível calcular quantas vezes a imagem será maior ou menor do que o objeto, usando o conceito da ampliação, que Gauss descobriu que é a razão entre as alturas. Agora, pasmem, né? Ele também descobriu que é a razão entre as distâncias. Porém, por um termo de convenção de sinais, tem que entrar esse negativo aqui na fórmula que eu vou explicar para você agora na questão. Então,
equações de Gauss para os espelhos e também para as lentes. 1 sobre fedido e ampliação. Equação do foco e distância e equação da ampliação, também conhecido nos livros como aumento linear transversal. Simon, como que isso vai ser aplicado numa questão? Bora ver. Bora ver que eu falei tanto aqui agora. Vamos nessa? Um raio de luz incide paralelamente ao eixo principal de um espelho esférico côncavo que o reflete. Ao ser refletido, esse raio cruza o eixo principal. Sim, Dani, vou falar agora, tá? Dessa questão do sinal, da forma como eu ensino, tá bom? Vou explicar essa questão do sinal agora. A Dani aprendeu de uma outra forma, porque ela está fazendo uma questão aqui para mim. Simon, quando a imagem não é invertida, também usa o negativo? Entendi a forma como você aprendeu e eu vou explicar a forma como eu costumo falar de óptica, tá bom? Ao ser refletido, esse raio de luz cruza o eixo principal num ponto localizado a 10 centímetros do seu vértice. Essa primeira papagaiada aqui é só para dizer que o foco vale 10. Está falando um raio paralelamente a um espelho côncavo, ou seja, o raio chega paralelo, ele converge aonde? No foco. A gente acabou de aprender isso, né? Raio paralelo converge no foco. Então, se ele está convergindo a 10 centímetros do espelho, é porque ele converge no foco de 10 centímetros. Então, esse é o foco do nosso espelho, ok? Diz depois, se um objeto for posicionado em frente ao espelho a uma distância de 30 centímetros do vértice, qual vai ser a distância da imagem, ok? Até o espelho. Então, nós temos um foco de 10 e um objeto a 30 centímetros. Esse aí começando de forma simplificada para você, perfeito? Vamos aplicar isso aí? E eu já vou explicar a questão de sinais para Dani. Temos um foco de 10 centímetros, e aí, na fórmula do fedido, Simon, né? Na verdade não foi eu, foi Gauss, convencionou assim. Na hora da matemática, entenda, né, moçada? A matemática tem que satisfazer o desenho. Aí é complicado, né? Então, como é que eu vou diferenciar um espelho do outro? Uma imagem da outra? A única forma disso na matemática é sinal, né? Mais e menos. Então, mais é diferente de menos. Então, show. Então, quando se trata de foco, eu olho para o espelho. Se o espelho for côncavo, o foco é positivo. Se o espelho for convexo, o foco é negativo. Como assim, Simon? Esse espelho é côncavo do exercício. Então, eu sou obrigado na fórmula do fedido a mandar um mais 10 aqui. Se fosse espelho convexo, ele não ia escrever para você menos 10. Ele ia continuar falando que o foco é 10. Mas se você, na hora de jogar na fórmula, não lembrar de botar o negativo, é mandioca, ok? Então, precisa lembrar foco positivo, espelho côncavo, foco negativo, espelho convexo. Perfeito? É a primeira convenção de sinais. Agora, calculei. 1 sobre fedido, achei DI. DI nos mostra a natureza da imagem. Se DI for positivo, a imagem é real. Se DI der negativo, é porque a imagem é virtual. Mas vou dar outro macete aqui para você também, entre parênteses, tá? Porque eu não sei se você reparou nas imagens que a gente acabou de dizer para você. Rima, rime, rimeta. Toda vez que a imagem era real, era ri, ri e ri. O que é ri? Real e invertida. Agora, imagem no espelho plano, virtual, direita, de mesmo tamanho. Imagem no espelho côncavo, virtual, direita e de maior. Imagem do espelho convexo, virtual, direita e de menor. Já deu para entender que toda imagem virtual fica direita e toda imagem real fica invertida? Então acaba que implícito aqui, se o seu DI der positivo e for real, eu já sei que é invertida. Se o meu DI der negativo, virtual, eu já sei que ela é direita.
ok? E a outra convenção de sinais, vou falar agora para você, tá bom? Agora para você, é a do aumento. Se o aumento for positivo, é porque ela é direita. Se o aumento for negativo, é porque ela é invertida. E eu quero falar para você isso agora e explicar a fórmula, Dani, tá bom? De como eu faço. Vamos lá? 1 sobre foco, 10, 1 sobre DI, mais 1 sobre DO, que é 30, de acordo com o exercício, ok? Posso usar em centímetro? Desde que eu use tudo em centímetro, claro, por que não? Isolando o 1 sobre DI, nós temos 1 sobre 10, menos 1 sobre 30. Está somando, vai passar para lá, subtraindo. O mínimo aqui, claro, 30, não é isso? Dividido por 10, 3, menos 30 dividido por 30, 1. Claro, vezes 1 em cima, né? Show de bola. O que temos aqui? 2 sobre 30, 1 sobre DI. Multiplica cruzado ou inverte dos dois lados, né? Quem é DI sobre 1? DI sobre 1 é 30 sobre 2. E 30 sobre 2 dá 15. E reparou que deu positivo? Se deu positivo, é porque a nossa imagem é real. E você já sabia disso. O cara, por isso que eu falo, o cara que é bom do método geométrico já vai ter decorado isso por um motivo. Olha a geometria do espelho. Nesse exercício, você tem um espelho, perfeito? Aí você tem, me ajuda, hein? O foco e o centro. Quanto vale o foco do exercício? 10. Eu disse para você que o foco fica no meio do centro de curvatura. Então, se o foco vale 10, o centro vale 20. E o nosso objeto está onde? Está a 30. Nossa, está lá atrás. Se ele está lá atrás, antes do centro de curvatura, ele está na posição 1, no ponto 1. E qual é a posição 1? Rime, real, invertida e menor. Então já era para eu saber que tinha que dar real e que, portanto, tinha que dar positivo, até para você não fazer conta errada à toa, né? Tem até coerência para chutar, a gente tem que ter, né? No momento. Aí cheguei aqui, deu menos 12. Errei, porque tem que ser real. Errei alguma coisa, menos 12 não cabe aqui, né? Não pediu, mas se tivesse te pedido o aumento, olha a fórmula, menos DI sobre DO, aí explicando a minha convenção de sinais, tá, Dani? Repete o menos, quem é DI? 15. Quem é DO? 30. Então aqui vai dar menos meio. O que significa esse meio? É que a ampliação meia significa que a imagem é metade do objeto, é menor. Muito bom, hein? Ó, já garante o menor aqui, legal. Agora, por que deu menos a ampliação? Porque segundo a convenção de Gauss, que é a que eu ensino, tem gente que ensina de forma diferente, né? Quando a ampliação é negativa, a imagem é invertida. Por isso que para essa convenção, Dani, que talvez foi a diferente, né, a forma diferente de usar aí, quem usa essa convenção tem que botar o negativo aqui, senão se embanana em todo o resto. Mas só quem usa essa convenção aqui. Top? Aí, por favor, né? Ah, quando que vai ser maior? Quando for maior do que 1, a resposta. Em módulo 2, 3, 4. Aqui é meio, menor do que 1, por isso a imagem menor. Ok? Tira um print aí, por favor, né? Ou vamos copiar, vai